Conhecemos a Escola Estadual Glauber Rocha, em Guarulhos, São Paulo. Agora vamos ver como as atividades e os projetos desenvolvidos pela equipe da escola são planejados, avaliados e discutidos durante um encontro de formação de professores, o horário de trabalho pedagógico coletivo. Tudo começa com uma atividade de relaxamento. Os professores buscam na técnica oriental do Lin Chi o equilíbrio entre corpo e mente. Depois do Lin Chi, chega a hora do trabalho pedagógico coletivo. Lembra da professora regente do coral? Lá está ela. O grupo musical tem um papel importante. Ele está envolvido em todos os projetos realizados na escola. Porque o Glauber, eu acho que tem a todo momento essa veia voltada para o cultural. Então a criança se expressando fisicamente, através da escrita, os concursos de poemas, de redação, que eles já participaram. E vem o coral também com arte, com graça e contemplando esses temas. As reuniões de trabalho coletivo acontecem 2 vezes por semana, às segundas e terças-feiras. Cada encontro dura 50 minutos. É quando o professor, em grupo, ele consegue se distanciar um pouquinho da prática diária, dos problemas, e consegue ler um pouco, refletir, trocar experiências e perceber como ele pode se articular com o grupo para resolver os problemas do dia a dia, para fazer com que a escola crie cultura também. É um horário em que a gente discute o andamento do projeto pedagógico da escola, né? Elaboramos projetos, avaliamos os projetos, como ele caminha, se atinge os objetivos elencados, né, no projeto. A discussão dos projetos em andamento na escola é um dos pontos da reunião. Tivemos oportunidade de estar saindo com os alunos, visitando a estação de tratamento de água no Cabuçu, a estação de tratamento de esgoto no aeroporto. Da conversa entre os professores e a equipe pedagógica surgem propostas para novas ações. Nós, as professoras da 2ª série da tarde, tivemos a ideia de fazer o jornal para ajudar as crianças a melhorar a redação, a comunicação. Nós discutimos coletivamente aquilo que está dando certo, né, que foi trabalhado com a série, com aquela criança que tem dificuldade. Então, o que deu resultado a gente discute, passa para a colega, há um retorno. O que não deu certo também, por que não deu certo, a gente procura avaliar. A formação contínua do professor está prevista no projeto político-pedagógico da escola. E ela que traz a oportunidade mesmo da escola mudar, da escola poder propor, poder dialogar, porque é o único momento que o professor tem, um dos poucos momentos, pelo menos coletivamente, para avaliar a prática da escola e fazer novas propostas. Os professores também compartilham experiências vivenciadas em outros espaços de formação. Professores que têm a oportunidade de participar de cursos de reciclagem, até em outras redes onde eles atuam. Então, eles podem, nesse momento, socializar essas informações, este saber, com os colegas aqui da escola. Um desses cursos é o Letra e Vida, voltado para a formação de professores alfabetizadores. O professor tem que estar mesmo aberto às inovações, a novos caminhos, metas diferentes e ir atrás mesmo de se atualizar e ver o que não deu certo de uma maneira, terá que dar certo de outra maneira, né? Bom, professor Alexandre, a Escola Glauber Rocha é uma das escolas supervisionadas por você. A figura do supervisor que existe em São Paulo é de um sistema. Quantas escolas são supervisionadas? Eu queria saber de você. E como é que é a sua atuação num momento como esse? Como é que é a sua articulação com a coordenação pedagógica da escola, por exemplo, e com esses momentos de HTPC? No estado de São Paulo, nós temos um exemplo de um modelo de supervisão
supervisão de ensino, é a nomenclatura que nós temos lá, né? Mas que deve priorizar essa dimensão pedagógica do desenvolvimento da escola. Não é? Nesse sentido, eu entendo que o supervisor aí, ele vai poder contribuir no caminho de articular o sistema, não é? As diretorias de ensino, no nosso caso, os órgãos centrais, e as necessidades reais das unidades. No caso, por exemplo, da Escola Glauber Rocha, a gente tem tentado acompanhar a escola e construído aí um trabalho de apoio nas condições reais que ela se encontra hoje, não é? Já foram apontados aqui, não é? o espaço de formação que existe, os momentos das chamadas, no estado de São Paulo, HTPCs, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo, não é? E nós temos pensado, junto com a coordenação da escola, discutido junto com a direção, quais são as experiências desenvolvidas na escola, não é? Como que nós podemos articular essas experiências, o sentido dessas experiências, não é? E os saberes que vêm sendo produzidos em outros locais, não é? Até porque o supervisor de ensino na rede estadual, na grande maioria do estado, ele atua em áreas geográficas. Então aí eu acho que nós voltamos a uma questão anterior, não é? O professor, ele pode não conhecer totalmente a comunidade, mas esse supervisor de ensino, ele pode contribuir nessa releitura. Por quê? Porque ele, na verdade, ele tem uma relação com as escolas do entorno, não é? Com toda a comunidade que está envolvida ali no projeto educativo de outras escolas. E aí, no exercício da supervisão, articulado com a coordenação pedagógica da escola, com a direção da escola, nós podemos construir um movimento de olhar crítico para o projeto educativo, não é? Para se criar juízo de valor. O que é que está dando certo? Quais são as experiências mais significativas? Quais são as nossas reais necessidades? Não é? Em que medida os programas implantados aí têm atendido os anseios, os objetivos centrais do projeto da escola? Como é que nós vamos caminhar na avaliação, na análise dos indicadores de avaliação externa, não é? Na avaliação que a própria comunidade vem fazendo da escola? E esse movimento do supervisor de ensino, como figura de sistema, contribui, sem dúvida alguma, de uma forma muito marcante para essa compreensão macro do processo educativo, não é? Que é o projeto da escola, mas que também é projeto de um sistema, não é? Que traz para a escola uma característica, que deve trazer para a escola, não é? Uma característica de autonomia, mas não de soberania, não é? Porque ela precisa estar vinculada a um projeto maior de educação, que deve priorizar, não é? O ensino mais democrático, uma educação de qualidade, o acesso aos bens culturais, sem dúvida. Bom, a gente já está na reta final do programa, no finalzinho. Gostaria de ouvir de vocês agora suas considerações finais sobre o que debatemos hoje ao longo desse programa. Gostaria de começar pela Nalu. Eu acho que tem algo importante aqui, que é apontar, né, o que Nova nos traz muitas vezes em seus escritos, que a competência coletiva ela é muito maior do que a competência individual. Né, que a competência coletiva não é a soma, né, de competências individuais, que muitas vezes nós vemos nas escolas pessoas competentes, mas que não se articulam enquanto coletivos, usam suas competências individualmente. Só que quando se consegue articular um coletivo, né, articular e se juntar, né, em termos de compromisso e de ação, né, essas competências individuais, elas vão se disseminar, se tornando uma competência coletiva. Eu acho que isso aparece aqui nesse segundo vídeo, né, que nos mostra exatamente isso. Quer dizer, ali é o compartilhar dessas competências. Por quê? Porque no coletivo, o que é individual se torna público. Né? Então, isso é fundamental na escola. Quer dizer, quando a gente pensa em trabalhar com uma coletividade, a gente tem que pensar em partilhar as nossas experiências individuais, os nossos acertos, os nossos erros, né? As nossas angústias e as nossas alegrias.
Então, gente, pensem nisso, né? Competência coletiva é mais do que competência individual. Obrigada, Ana Lu. Professor Alexandre, suas considerações finais. Eu creio que essa nossa conversa de hoje, esse nosso debate, ele é uma referência, é um indício, é uma das pistas, é uma alternativa do que a gente está entendendo como formação contínua, como possibilidade de formação. Nós temos aqui, nós somos profissionais de diferentes segmentos, não é? Alguém que vem da rede pública, alguém que traz contribuições da rede de uma instituição comunitária, não é? O Fusari, que tem uma experiência vasta na Faculdade de Educação da USP, não é? Então, a escola precisa, sem dúvida alguma, ampliar o seu olhar sobre o que é essa formação contínua em serviço. Ou seja, como que essas diferentes agências, né, esses diferentes espaços, esses diferentes sujeitos podem contribuir para o fortalecimento do diálogo sobre o que nós estamos fazendo lá dentro das nossas escolas, não é? Porque eu entendo que nesse exercício de trazer outros sujeitos, não é? Outros atores do projeto da educação no país aí, faz com que nós consigamos trazer para a escola a leitura de diferentes segmentos. Não é? Como que a comunidade está lendo o trabalho dessa escola, está lendo o desenvolvimento profissional desses professores, não é? Como que a universidade pode contribuir com as suas pesquisas, não é? Como que nós, professores, na instituição pública, podemos contribuir, podemos articular as nossas experiências com a universidade. Enfim, eu entendo que é este movimento, que é macro, não é? É um movimento cultural que vai dando a identidade da escola. Obrigada, professor Alexandre. Professor Fusari. Olha, eu atuo sistematicamente na formação inicial de pedagogos, professores, pesquisadores em educação. Atuo muito na área da formação contínua, né, dos educadores de maneira geral. E eu tenho insistido muito com os meus alunos assim, que o projeto pedagógico ele precisa aglutinar o projeto de vida do conjunto dos professores. Então eu levo para a escola uma parte significativa do meu projeto de vida. O projeto da escola, ele socializa isso. E o projeto pedagógico, ele é, de certa forma, uma utopia que eu tenho em relação ao projeto de sociedade que queremos. Se, de alguma maneira, nós estamos questionando veementemente uma sociedade desigual como a nossa, e estamos acreditando que a escola, o currículo, o projeto, poderia, de alguma maneira, interferir na superação dessa desigualdade, então eu tenho que aliar o projeto de sociedade, o projeto pedagógico e o meu projeto de vida. Então é projeto de vida, projeto de escola e projeto de sociedade. Isso é uma utopia, é um desafio e fica aí uma questão para nós pensarmos, refletirmos, discutirmos e debatermos. Obrigada, professor. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as participações do José Serque Fusari, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Do Alexandre de Paula Franco, professor do Centro Universitário Salesiano e supervisor de ensino da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. E da Ana Lu Rosa, professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Amanhã, no terceiro programa dessa série, vamos discutir a prática cotidiana como um caminho para a formação contínua e para o fortalecimento da escola como espaço coletivo. Eu espero por você. Até lá.